Bem, pessoal, tô fazendo essa videoaula aqui porque o pessoal aí que tá com dificuldade de programação e tal, aí eu vou ver se eu consigo ajudar, já que eu não vou estar aí em Campina. Tô fazendo isso aqui a pedido de Suelton, qualquer coisa agradeça a ele, tá? Se alguém quiser comprar a videoaula, aí você fala comigo. Brincadeira, mas tô botando isso aqui pra ver se eu ajudo vocês, ou no caso, né, quem tiver com dificuldade aí na parte de função. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui bem simples para ver se vocês conseguem assimilar a questão de funções. Está aqui, certo? Muito bem. O que é uma função? Função é uma parte do teu programa que executa algo em específico, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma função principal que a gente chama de função main, tá? Que dizer assim, o que ela executa de específico é somente só o programa todo, né? Que ela começa pela função main e termina aqui na função main. Mas a gente vai fazer outras funções que fazem outras coisas específicas aqui. Então vamos pegar esse exemplo aqui. É um programinha que soma dois números inteiros, que todo mundo está cansado de fazer isso aqui, eu acho, né? Quem pratica aí, sei lá. Mas enfim, soma dois números inteiros. Então eu declarei aqui número 1, número 2 e soma. Ele pede aqui, né? Digite dois números inteiros, você digita, separando eles por espaço. E ele guarda na sequência o primeiro valor em número 1, o segundo valor em número 2. Depois soma os dois dito cujos, guarda na variável soma e mostra aqui no printf a soma de tanto com tanto é igual a tanto. Na sequência aqui número 1, número 2 e soma, tá? Só rodar aqui. Onde está? Executar. Compilar e executar. Só mostrar para vocês, está funcionando direitinho. 3 e 6. A soma de 3 e 6 igual a 9, tá? Até aí nada demais. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Nós vamos fazer esse mesmo programa, que faz a mesma coisa, utilizando dois tipos de função diferentes, tá? Uma é uma função que retorna a soma desses dois valores. E a outra é uma função que não retorna nada, mas faz a mesma coisa, tá? Então, uma coisa de cada vez. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma função que retorne a soma dos dois valores. Eu vou abrir aqui um novo arquivo, nova aba aqui do coisa. Copiar, colar, certo? Tá aqui aquele mesmo programinha. Eu vou salvar aqui com o nome exemplo 1 com função. Salvar por cima aqui. Deve subscrever sim. Pronto. Vamos lá. Mas nosso objetivo é fazer uma função que, quando chamada, receba os dois números e retorne a soma dos dois números. Então, deixa eu abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre as funções. Toda função ela tem basicamente três requisitos, vamos dizer assim. Primeiro requisito é o tipo de retorno. Tipo de retorno. O que é isso? Como eu disse a vocês, essa função que a gente vai fazer, ela soma dois números inteiros e, consequentemente, né, vai retornar um número inteiro para a gente. Então, o tipo de retorno da função é int, inteiro, tá? Se essa função me retornasse um valor real, seria float. Se essa função me retornasse um valor, um caractere, sei lá, seria char, tá? E se ela não me retornar nada,
vai ser void. Essa função void a gente vai ver mais na frente. Então vamos concentrar aqui nos requisitos. Então, primeiro requisito, tipo de retorno, certo? Segundo, o nome da função, lógico, nome da função, tá? Você bota o nome que quiser, preferência o nome que indica o que a função faz, senão você vai chamar ela sem nem saber, tá? As regras aqui funcionam do mesmo jeito para variável. Separa aqui, se for usar um nome composto, separa aqui por esse negocinho aqui, underline, tá? Toda função tem esse parênteses, que são dentro dos parâmetros, se tiver. E justamente o terceiro requisito são os parâmetros da função. Parâmetros da função, tá? Não é obrigado uma função receber parâmetros para funcionar, tá? Ela pode simplesmente, você pode simplesmente chamar a função e ela te retornar alguma coisa sem você fornecer nada a ela. Então, esses parâmetros são os dados que você fornece para a função funcionar, caso necessite, tá? Como a gente viu, se não precisar, do mesmo jeito que quando uma função não retorna nada é void, nos parâmetros, se não for precisar de nada, void também. Não, void não, void, tá? Mas, de modo genérico, parâmetros. Então, basicamente, toda função ela é feita desse jeito, tá? A priori, tá? Você tem um tipo de retorno, o nome da função e o parâmetro que ela precisa para funcionar. Então, em relação ao nosso exemplo, o que é que a gente está querendo? Somar dois números inteiros, tá? Uma função que soma dois números inteiros e retorne, consequentemente, né, depois que você opera dois números inteiros, retorna um valor inteiro. Então, o tipo de retorno que ela vai me dar, inteiro, tá? Para o nosso exemplo. Espaço. Nome de uma função. Eu vou colocar o nome dessa função como soma inteiros. Beleza? Para nome, né? Você saber o que ela faz. Pelo menos. E os parâmetros. Ora, eu não disse a vocês que a função vai somar dois números inteiros, então ela tem que receber dois números inteiros. Que eu vou dar o nome aqui de num1, vírgula, num2. Ou seja, cada parâmetro é separado por vírgula. Então, o primeiro número inteiro eu chamei de num1, no segundo, num2. Belezinha? E aqui dentro eu preciso dizer qual é o tipo do parâmetro que eu estou fornecendo a função. Então, por exemplo, no 1 é o que? É um valor inteiro, é um valor real, é um char? O que é isso aqui? Que tipo de variável é essa? Então, é uma variável inteira. Então, int num1. Num2 da mesma forma, é uma variável inteira. Int num2. Certo? Pronto. Basicamente, o cabeçalho, por assim dizer, da nossa função vai ser esse aqui: o tipo de retorno, o nome da função e os parâmetros que eu utilizo com seus respectivos tipos, tá? Cada parâmetro com seu tipo. Então, vamos voltar aqui para... Eu vou dar um copiar... Não, vou primeiro voltar aqui. Vou voltar aqui. E agora, nós vamos fazer o mesmo programa utilizando essa função, tá? Então, eu vou fornecer dois números inteiros, tá? Aqui, ó. Tá? Número 1 e número 2. E aqui em soma, em vez de eu fazer pegar número 1 e número 2 e somá-los aqui na função main, eu vou chamar a função que a gente fez, que é o que? Soma inteiros. E vou fornecer os parâmetros que ela precisa para funcionar, que é quem? Dois números inteiros eu tenho que fornecer. Então, que vão ser justamente os dois números que a gente fornece que ele lê pelo scanf, né? Então, número 1, vírgula, número 2.
Belezinha? Então o que é que vai acontecer? O programa vem executando, né? Printf, tá? Aí você fornece os dois números. Aí ele vem aqui, chama a função, fornecendo os dois parâmetros que você deu. Aí ele vai executar, e aí no lugar disso aqui tudinho vai vir o valor de retorno, tá? Então vamos esse valor de retorno vai ser guardado em soma, e depois ele continua executando normal. Então vamos para a função agora em si. Aqui fora da função main, até tá mais para baixo, tá aqui um comentário. Função soma inteiros, tá? Aqui é a função soma inteiros. Bom, primeiro a gente tem que botar o cabeçalho da função que a gente já fez no bloquinho aqui, que é o que? O tipo de retorno, o nome da função e os parâmetros com seus tipos, né, respectivamente, que ela precisa para funcionar. Então eu vou pegar esse aqui que já está pronto, copy bus, ops, não vou usar Ctrl C não, porque esse programa que eu estou usando para gravar aqui tem alguns atalhos que eu desconheço, então colar, tá aqui, o cabeçalho da função é esse aqui, o tipo de retorno, o nome da função e os parâmetros, seus respectivos tipos, né? Beleza, abre o bloco de funções, né? Aqui o bloquinho, que é o abre aspas, abre chave, fecha chave. Bom, o que é que eu quero que essa função faça? Ela vai ter que pegar esses dois valores que correspondem a quem? Int no 1 vai corresponder ao primeiro parâmetro que eu joguei na função quando eu chamei, que é quem? Número 1, certo? Então o valor que for guardado no número 1 vai ser copiado para cá, guardado em no 1, tá? Como se fosse uma declaração aqui. E o valor de número 2 vai ser copiado para cá, guardado em num 2 aqui, beleza? Então o que é que eu quero? Eu quero que pegue esses dois valores, some e retorne o resultado. Então vou criar uma variável aqui dentro da função, variável local chamada resultado, certo? Tá aí criado. Vou dizer o seguinte: resultado igual no 1 mais num 2. Certo? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a cópia dos valores dos parâmetros que foram guardados no 1, no caso de número 1, e no 2, no caso número 2, vai somá-los, tá? E guardar na variável resultado, que só pode ser vista pela função soma inteiros, que ela é uma variável da função soma inteiros, tá? Ela não existe aqui na função main. Se você tentar fazer alguma coisa com a variável resultados aqui, você vai ver que é como se não tivesse sido declarado, tá? Você pode testar aí. Pronto. Depois que guardado a soma no resultado, o que é que eu quero? Quero que a função me retorne esse resultado, né? Que é justamente a soma dos números. Então, return, né? Quando está escrito correto, funciona. Return, tudo bem, resultado. Pronto. Só puxar para cá. Beleza. Então, vamos lá antes de executar, vamos ver a sequência. Então, inicia pela função main, tá? Vem aqui, declara isso aqui, dá esse printf, programa não sei o que, digite dois números. Você vai digitar dois números separados por espaço. Aí ele vem aqui, chama a função soma inteiros, fornecendo a ela os parâmetros no número 1 e número 2 que você digitou. Aí vem pra cá, ele sai daqui e vem pra cá. Pá. Coloca aqui a cópia dos parâmetros, né? Cópia do que você digitou aqui, tal.
declara essa variável e faz número 1 no 1, né? Mais número 2, aí o resultado disso aqui, guarda em resultado. Depois retorna resultado. Então vamos supor que eu digitei aqui, sei lá, o primeiro número foi 3, o segundo número foi 8, tá? Então ele vai copiar o 3 para o primeiro parâmetro, que corresponde a no 1, ou seja, no 1 agora vai ser igual a 3, e vai copiar o 8 para o segundo parâmetro, que vai corresponder a no 2 aqui, que vai ficar igual a 8. Então, 3 mais 8 igual a 11, guarda 11 em resultado. Resultado agora igual a 11. E retorna resultado. Então, quando ele retornar resultado, que é igual a 11, isso aqui tudinho vai ser substituído por 11, tá? Aí ele vai pegar esse 11 e guardar em soma. Depois continua executando. Então, printf, a soma de tanto com tanto é tanto. Belezinha? Então, ele substitui a função completa isso aqui tudinho pelo retorno, para poder guardar na variável. Belezinha? Só que ainda não está completo. Se a gente tentar executar ou compilar, né? Porque aqui tentar compilar aqui para vocês verem que vai dar um erro. Ah, rapaz, tava tão bonitinho, deu erro, ó. O que foi que aconteceu? Vamos ler aqui embaixo. Na função int_main, soma inteiros, tá aqui, ó. Não foi declarado. Primeiro, usa a função. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou utilizando uma função que o compilador, quando passa por aqui, ele não sabe o que molesta essa função. Só vai saber quando passar aqui, ó. Então, para evitar esse tipo de erro, a gente usa o que a gente chama de protótipo da função. E o que molesta é protótipo da função. É como se fosse um resumo do que a função faz. Então, por exemplo, o que é que eu preciso ter no protótipo? O tipo de retorno da função. Então, a gente já sabe que o retorno da função é tipo int, certo? Que é inteiro. Depois, o nome da função. Aqueles requisitos que eu falei aqui vão se vir no protótipo, tá? Então, vou só Ctrl C, botar aqui embaixo, Ctrl V. O que é que o protótipo pede? Vou botar aqui. Protótipo. O que é que precisa ter num protótipo? Eu fui burro. Isso aqui sai. O que é que precisa um protótipo? Protótipo precisa desse mesmo copiar. O protótipo precisa desses mesmos requisitos, só muda aqui nos parâmetros que ele não precisa dos parâmetros em si, ele só precisa dos tipos dos parâmetros. Como assim tipo dos parâmetros? Eu não disse aqui, ó, que eu tenho que fornecer o parâmetro, que é a variável que você vai entrar, e o tipo do parâmetro. Ou seja, essa variável que você está me dando é o que é inteira, é um float, que é um valor real, é um char. Isso aqui que é o tipo do parâmetro. Então, para o protótipo, eu só preciso fornecer o tipo de retorno, o nome da função e os tipos dos parâmetros que eu vou utilizar. Então, vamos voltar para o programa. Aqui eu tenho o tipo de retorno, int, né? O nome da função, soma inteiros, tá? E quais são os tipos dos parâmetros que eu vou utilizar? Bem, quando eu chamo essa função, eu forneço dois valores inteiros, certo? Então, o tipo de cada parâmetro desse é inteiro. Então, eu vou colocar aqui no protótipo. Inteiro para o primeiro parâmetro, inteiro para o segundo parâmetro. Muito bem. Pronto. Agora, o compilador, quando for, né,
compilar esse treco, ele vai chegar aqui e vai ver, ó, vai aparecer uma função com o nome soma inteiros, que recebe dois parâmetros, certo? E ambos são inteiros e retorna um valor inteiro. Beleza. Aí ele não sabe o que, é que a função faz, mas sabe que você vai fornecer ela dois parâmetros, não três, não um, são dois. Tá? Se você por acaso esquecer de botar aqui, ele vai reclamar. Ou colocar demais aqui também reclama. Então ele sabe que vai ter uma função com o nome de soma inteiros, que recebe dois parâmetros inteiros, né? E retorna o valor inteiro. Ah, ele diz, agora sim. Não sabe nem o que, é que essa função faz. Só sabe quando ele passar por aqui que compilar isso aqui ele vai saber. Então, basicamente é isso aí. Vamos compilar agora para ver se dá erro. Tá vendo? Não deu nenhum erro. Tá? Se tentar executar. Botar aqui. O exemplo que eu dei foi o que? 3 e 11. 3 e 8. Tá aqui dois números qualquer aqui. 5 e 8. Dando Enter, a soma de 5 e 8 é igual a 13. Funciona exatamente igual ao primeiro programa que a gente fez. Tá? Que a gente fez não, que eu mostrei aqui pra vocês. Tá? Funciona exatamente igual a esse programa aqui, que é o programa de base. Só que aqui eu estou utilizando uma função que soma e retorna a soma para guardar aqui na variável, né? O resultado dessa soma ele retorna e guarda aqui na variável, depois ele mostra. Certo? Muito bem. Mas a gente ainda tem uma outra forma de fazer esse mesmo programa, usando uma função do tipo void, ou seja, uma função sem retorno. Então eu vou forma análoga. Vou abrir aqui nova aba. Pegar o primeiro programinha que a gente fez, copiar, colar aqui, pronto. Salvar aqui com o nome. Opa, salvar todos não, peraí. Salvar como? Eu já tinha feito ele aqui na outra videoaula, mas apertei alguma coisa aqui e só gravou 1 minuto, então tô fazendo de novo. Mas já facilita aqui, ó. Exemplo 1 com função void. Salvar por cima aqui. Pronto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com uma função que não retorna nada. Então, primeira coisa, se essa função não retorna nada, eu não posso guardar ela numa variável, concorda? Porque eu não posso guardar nada numa variável. Ela não retorna zero, não. Zero é alguma coisa. É um valor. Eu poderia guardar soma igual a zero, mas ela não retorna zero, ela retorna nada. Ou seja, não retorna, simplesmente não retorna. Então eu vou só chamar a função aqui. É a mesma função, eu vou botar o mesmo nome. Soma inteiros e os parâmetros número 1, número 2. Tá aqui, ela só vai chamar a função. Voltando para o nosso bloquinho, como é que vai ser essa função? Segue os mesmos requisitos: tipo de retorno, nome da função, parâmetro. O tipo de retorno dessa função é o que? Essa função eu disse a vocês que não vai retornar nada. É uma função void. Então, se ela não retorna nada, eu vou botar aqui void. Certo? Tá aí, void. O nome da função eu vou botar o mesmo, que é outro arquivo, então não tem problema. Vocês viram que eu salvei, né, em outro arquivo para mostrar. E os valores que eu forneço são dois números inteiros, no 1, no 2, isso aqui permanece, tá? Então isso aqui vai ser a nossa função. E o protótipo? Protótipo, de forma análoga à primeira função, segue esse mesmo
Mesmos requisitos aqui. Tipo de retorno, que a gente já viu que é void. Nome da função, soma inteiros. E aqui só o tipo de cada parâmetro. Caso inteiro, primeiro parâmetro. Inteiro, segundo parâmetro. Pronto. Tá aí, o nosso protótipo vai ser esse aqui. Vou até aproveitar para copiar e colar. Ó. Então, vamos fazer aqui a nossa função void. Vou botar aqui função void soma inteiros, só para ficar bonitinho. E aí a gente já vai fazer a função que segue o mesmo padrão da outra. Void, tá? Soma inteiros. Aí eu tenho o primeiro parâmetro que é inteiro, de nome num1, e o segundo que é inteiro também, de nome num2. Pronto, aqui é minha função. Abro o bloquinho de comandos aqui que ela vai executar. Do mesmo jeito, vou declarar uma variável inteira aqui, chamada resultado, que vai guardar resultado igual a num1 mais num2. Pronto. Tá bem parecido com aquela primeira função que a gente fez, né? Essa função aqui do outro exemplo, né? Até aqui eu só mudei o tipo, né? Ficou o mesmo nome, os mesmos parâmetros e tal. Até aqui tá igual. Qual é a diferença? Aqui, ó, eu tenho um return resultado. Ou seja, ela vai retornar um valor. Mas aqui eu não quero que ela retorne um valor. Estou fazendo ela como void. Então, se ela não vai retornar um valor, eu não posso guardar ela numa variável aqui em cima. Ou seja, eu não posso fazer assim, ó, soma igual a esse treco aí. Por quê? Aqui não vai ser nada. Ele só vai executar a função e acabou. Então eu não posso guardar nada numa variável. Tá? Então eu chamo a função. Então se ela não vai retornar nada, eu preciso mostrar esse resultado aqui, não preciso? Que é o que eu estou querendo. Então eu vou ter que fazer isso na própria função. Como? Vou só tirar essa linha. Antigamente ela não voltava o resultado para a função main e mostrava aqui. Eu vou fazer isso dentro da função void soma. Então eu vou tirar daqui. Eu não vou dar Ctrl X não, vou recortar, colar aqui. Pronto. O que é que vai acontecer? Vou executar o programa, tá? Vem aqui, escreve esse treco aqui, soma dois números inteiros. Aí você dá os dois números. Vamos supor que seja 2 e 3. O que é que ele vai fazer? Chama a função soma inteiros, fornecendo 2 do primeiro e 3 do segundo, que for que você digitou na sequência aqui. Aí ele vem pra cá. Que porra foi essa aqui, homem? Homem, não deu dessa não. Sim. Aí vem pra cá. Depois que eu fornecer os parâmetros, ele guarda uma cópia de cada parâmetro no seu correspondente aqui. Ou seja, o 2 de número 1 vem pra cá, para num1. E o 3 de número 2 vem pra cá para num2. Declarei resultado, faz resultado igual a num1 mais num2. E depois eu tenho que mostrar esse resultado logo aqui, porque quando ele voltar para cá, ele não vai, como ele não tem retorno, ele já vai para o próximo comando, que é o system pause. Então eu já mostro aqui, depois que faz essa soma, printf, a soma de tanto com tanto é igual a tanto. Só que aqui, ó, as variáveis que eu estou colocando aqui é quem? Número 1, número 2 e soma. Essas variáveis na função void soma não existem, tá?
isso aqui é totalmente separado daqui. Então se eu tentar compilar, ele vai dizer que essas variáveis aqui, ó, não estão declaradas. Tá? Então eu vou colocar o protótipo logo aqui que vocês já aprenderam, para facilitar a vida. Void soma, copiar. Que vai ser necessário copiar, colar. Se você quiser colocar a função antes aqui, não precisa botar o protótipo não, mas é bom se acostumar, porque nem sempre dá para fazer isso. Então, já está o protótipo, tá tudo certo. Tá, e depois na outra função que a gente viu, teria um return, né? Porque a outra função, essa daqui, retorna alguma coisa. Mas essa aqui não retorna. Então, ou eu posso não colocar o return e só fechar aqui com, né, o chave, ou então eu só coloco return e pronto. Fecha aqui com ponto e vírgula, tá? Ele não vai retornar nada. Agora se a gente tentar compilar, o que é que ele vai dizer? Eita, veio logo em cima. Na função void soma, soma inteiros, número 1 não está declarado. Também não está declarados os identificadores da função, tá? Alguma coisa assim. Aí aqui ele dá o mesmo erro para número 2, não está declarado, e soma não está declarado. Por quê? Essas variáveis aqui pertencem à função main. E quando você está aqui, você não está mais na função main, você está na função void soma. Então você tem que utilizar variáveis daqui de void soma. Então, quais são as correspondências? Eu quero mostrar os dois valores que eu digitei, que são quem? No 1 e no 2, que corresponde a número 1 e número 2. Então, eu venho aqui no 1, no 2. E soma, que seria o resultado dessa operação aqui. Eu estou guardando em quem? Em resultado. Então, no lugar de soma, resultado. Certo? Pronto, agora ele deve ir, né? Porque eu já estou utilizando variáveis que foram declaradas aqui nessa função. Vou tentar compilar aqui para ver se dá erro. Pronto, não deu erro. Certo? Então vamos tentar executar. Vai funcionar do mesmo jeito que os outros dois programas. Vamos botar aqui 2 e 6 e 9, perdão. A soma de 2 e 9 é igual a 11, tá? Então, funciona do mesmo jeito. São três programas que funcionam exatamente do mesmo jeito, mas eu utilizei um fazendo a operação só na função main. O segundo eu utilizei uma função, né, que chamei de soma inteiros, que retorna o valor, tá? Então ele retornaria aqui o valor e esse valor substitui isso aqui tudinho. Depois ele guarda em soma e mostra aqui. E utilizei uma função que não tem retorno nenhum, tá? Eu faço só a chamada da função aqui e ele vem, executa e volta, né? Quando terminou de executar, passa para o próximo comando, system pause, tá? Retorno 0, que é para encerrar. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí. Caso não entendam, tá, me avisem que eu vou ver se eu faço outras aulas daqui para domingo, daqui para sábado, sei lá. E vou postando lá até vocês entenderem. Belezinha? Então, um abraço e até segunda-feira.